da tua graça. Usa-o, Senhor. Entregamos tudo isso nas mãos de Nossa Senhora, para que ela possa interceder e apresentar a Jesus nos nossos corações esse momento. Rezemos juntos. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz de Jesus, meus irmãos, como é bom estarmos juntos nesse congresso diocesano, como ansiávamos por estarmos juntos nesse momento, por saborear o mover do Espírito Santo, transformando a nossa diocese de Nova Friburgo. Então, você que possa estar chegando agora, seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha desde ontem, ou hoje pela manhã, também que a paz do Senhor esteja com você. Como a nossa irmã Patrícia já colocou, meu nome é Éder, sou casado com a Graciane, minha coordenadora de grupo de oração, do grupo de oração Água Viva, em Barra de São João, Casimiro de Abreu. Então, que você seja agora revestido da força do alto, do Espírito Santo, para acolher a palavra de Deus nesta manhã. Nesta hora, o Senhor vem trazer para nós uma palavra que é de suma importância, na continuidade daquilo que Ele vem nos dizendo nesse congresso. Na verdade, eu queria falar para você que a palavra de Deus, para nós, tem sido única. A mensagem que o Senhor tem para nós, ao final desse congresso, você vai perceber que ela é a mesma mensagem. O tempo inteiro o Senhor está nos chamando, nos convocando. Mas agora, de uma maneira muito especial, o Senhor quer fazer uma exortação para nós, dizendo para cada um de nós, nesta manhã: despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Para que você possa compreender esse contexto, eu convido você a pegar a sua palavra em Romanos 13. E compreender em que contexto que está esse versículo. Eu quero convidar você a pegar desde o versículo 11, Romanos 13, versículo 11, até o 14, porque você vai compreender em que consiste em despojar-se das obras das trevas e vestir as armas da luz. Romanos 13, 11, isto é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem de dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o Senhor, nessa pregação, Ele vem nos exortar em que tempo chegamos. Nós vamos então compreender que essa mensagem, ela tem suas partes para que a gente possa compreender. Aqui, São Paulo já nos exorta dizendo que a noite vai adiantada. E quando a noite vai adiantada, significa que o dia se aproxima. E que dia é esse que nós esperamos, meus irmãos? É o dia da vinda gloriosa do Senhor.
E nesse tempo a renovação é chamada a viver como sentinela na casa de Israel. Então, que você viva intensamente essa palavra que o Conselho Nacional já nos convoca, para que de fato possamos perceber que a noite vai adiantada e que a nossa postura de cristãos, a nossa postura enquanto carismáticos deve permanecer vigilante. Se nós devemos permanecer vigilante é porque há perigos. Eu posso testemunhar para vocês que, enquanto fui soldado, a coisa mais esperada por nós era ver o trenzinho da rendição, que eram os outros soldados chegando para nos render. Então, quando era o quarto de horas de 4 às 6 e o sol amanhecia, a gente já ficava na expectativa. Vem aqueles que vão nos render. E é isso que nós estamos vivendo neste tempo. Esse tempo que a humanidade não está nem aí, achando que está acontecendo qualquer coisa, mas que você, enquanto cristão, você, enquanto carismático, deve ter a firme certeza e esperança de que você está esperando a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E por isso deve permanecer vigilante, como o vigia espera o sol, como já nos diz o Salmo 129. Então, por que você não pode dormir, meu irmão? Porque a sua vida e a vida de tantos outros depende disso. Veja bem, você que é Renovação Carismática Católica, você que faz parte de um grupo de oração, até mesmo você que está assistindo a gente agora e que é cristão, compreenda que o seu chamado compromete a vida de muitas outras pessoas e que ele não é qualquer coisa. E por isso que você deve permanecer vigilante. Então, que você possa exercitar esse despertar do sono. Se você tiver acompanhado de alguém, aqui somos poucos, né? Quem está aqui pode falar para o irmão: acorda, desperta, vigia, porque o Senhor está voltando. Eu quero recordar com vocês que a Renovação Carismática Católica, há um pouco mais de 10 anos, recebeu uma profecia de que nós viveríamos uma grande primavera e que esta primavera chegaria para a renovação como um grande renovo de Pentecostes. De fato, nós tivemos essa expectativa, vivemos o jubileu da renovação no mundo, vivemos o jubileu da renovação no Brasil e podemos testemunhar aquilo que foi profetizado: aumento em número, mais servos, mais comprometimento. Só que agora o Senhor já nos exorta a viver algo novo, porque assim como ele diz lá em Isaías, que quando ele já vai cumprindo a sua profecia, ele já anuncia outras. E o Senhor tem um novo para nós, o Senhor tem uma verdade que ela não se extingue, e é preciso compreender aquilo que o Senhor nos diz. Quando o Senhor diz que a noite está adiantada, assim como nós temos visto Nossa Senhora aparecendo pelo mundo, já ao entardecer, já mostrando para nós que não há muito tempo de esperar, que as manifestações de Deus no mundo ocorrerão e que você precisa estar de pé, você precisa estar dignamente vivendo a sua fé. E é por isso que o Senhor espera que nós, neste tempo, possamos estar totalmente entregues, convertidos a Deus. A mensagem do Senhor é única: convertam-se, vivam como cristãos autênticos. E a palavra então já nos diz: despojemo-nos das obras das trevas. E logo em seguida vai elencando quais são essas obras das trevas. Aqui em Romanos vai falando de orgias, de bebedeiras, de dissoluções, que também vai nos lembrar a carta aos Gálatas no capítulo 5, falando das obras infrutíferas da carne, que se contrapõem aos frutos do Espírito Santo. E essas obras das trevas, se o Senhor hoje vai dizer para nós que nós precisamos nos despojar, significa
que há no meio de nós obra das trevas. E que, em nome de Jesus, a partir desse congresso, o Senhor irá libertar a Renovação Carismática Católica da Diocese de Nova Friburgo de toda obra do mal, de tudo aquilo que está minando o trabalho do Espírito Santo na Diocese. Mas para que essa obra aconteça, você precisa viver, como já diz aqui no livro, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Você precisa viver autenticamente essa conversão a partir da sua vida pessoal. Porque muitas vezes nós ouvimos servos de grupo de oração reclamando da pandemia, reclamando da quarentena, reclamando de padres. E eu digo para você, não há problema. Nós não estamos aqui hoje reunidos. A pandemia não nos impediu de estarmos juntos. A pandemia não pode impedir de você realizar um grupo de oração online. A pandemia e nenhum padre pode impedir de você se santificar. E você precisa compreender que não há desculpas para você continuar nas obras das trevas, porque o Senhor te quer santo, o Senhor te quer casto, o Senhor quer você salvo. Por isso, desvencilhe-se das obras das trevas, assim como viveu São Paulo no naufrágio, como narra o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Quando eles viam que tudo ia perecer, que a vida deles estava em risco, o que lhes restava fazer era jogar tudo fora do navio, para que eles sobrevivessem. Pensa agora na sua vida, pensa no seu ministério, pensa no seu grupo de oração. O que tem sido exageros, o que tem sido peso que você precisa se desvencilhar, o que tem sido obra da treva na sua vida, que você precisa agora largar. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Tudo o que há em nós precisa obedecer. É preciso compreender, meus irmãos, que só há um caminho, e esse caminho se chama vida de santidade e vida no Espírito Santo. Nós precisamos compreender que Deus tem uma missão para nós, e você precisa fazer parte da obediência em Deus. Ora, nós temos um exemplo muito conhecido no Evangelho, que quando Jesus revela para os seus apóstolos que ele deveria padecer, sofrer, morrer para depois ressuscitar, Pedro vai dizer para Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade: não, Senhor, que isso não te aconteça. E nós muitas vezes queremos ousar a dizer a Deus o que é melhor para que Deus faça. Nós queremos ousar dizer a Deus o que é melhor para nós conduzirmos um grupo de oração. E nos achamos dono do nosso ministério, nos achamos dono do nosso grupo. E tem gente que vai chegar e falar, tomar decisão: não dá mais, esse grupo não tem mais jeito, vou fechar o grupo. E aí eu quero te fazer uma pergunta, você que é servo, e até mais, a responsabilidade do coordenador de grupo de oração. Você é dono do seu grupo de oração? Não, meu irmão. A obra é de Deus. Por isso que o Senhor nos diz, precisamos nos desvencilhar. Porque se está havendo dúvida do seu ministério, dúvida do seu trabalho no grupo de oração, é porque as obras das trevas estão reinando na sua vida. E sabe do que acontece mais? Tem muitos que estão se disfarçando de carismáticos, de católicos e de cristãos. É o ministério da camisa, sabe, Natália? Tem o ministério da camisa. Eu boto a camisa do grupo de oração, sou grupo de oração, né? Da comunidade do pescoço torto, né? E da religião do engano. Nós não podemos enganar a Deus, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que há escondido será revelado. Todas as obras das trevas serão manifestadas pela luz. Então, meu irmão e minha irmã, que você não se engane, porque você não vai poder enganar a Deus. E aí eu pergunto para você agora, como está o seu ministério? Como que está a sua vida profissional?
Como que está a sua fonte de renda? Se Deus está falando, saia das obras das trevas, você tem que pensar nisso tudo. Como que está a sua família? Como está o seu relacionamento conjugal? Como que está o seu namoro? Deus está nos chamando, saia das obras das trevas. Não basta você colocar uma camisa de grupo de oração para dizer que é carismático, para dizer que você é santo, para dizer que você está salvo, não. O Senhor vai nos dizer: ninguém, quando for tentado, diga a Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. O que o Senhor espera de você nessa manhã? Uma vida plena de santidade e intensa em santidade. Você não pode mais perder tempo, meu irmão. Já passou o tempo de ficar falando e procurando problemas, picuinhas. Disse-me disse. De ficar botando culpa em padre porque você não está fazendo o trabalho do grupo de oração. De ficar procurando problema na outra pastoral e não cuidar do seu grupo de oração. Já passou esse tempo, você não tem mais tempo para isso. Veja a situação que o mundo está. Se você é cristão, você tem que entender com olhos espirituais o tempo que nós estamos vivendo. Não dá tempo de você pensar se você vai querer, se vai concordar com Deus, se você vai decidir. Olha quanta demora. Se você vai querer ser santo. A palavra continua sendo única. Converta-se. É preciso nós sairmos de um patamar raso para termos a visão de águia. Um dia desses eu vi que a águia, ela sempre leva a sua batalha para o seu campo, para onde ela tem a confiança da vitória. A águia não vai lutar no chão, ela pega a sua presa e luta no ar, porque lá ela consegue saber que ela tem mais chances de vencer. E é isso que o Senhor nos está chamando, a combater como águias, porque a nossa batalha é espiritual. A nossa batalha não é contra a carne. As nossas armas são armas de luz, são armas espirituais, como nós tanto rezamos no grupo de oração, em Efésios 6. E é preciso se revestir dessas armas. O nosso irmão Franklin, agora mais cedo, ele já dizia sobre várias práticas. E por isso que eu já dizia para você que a mensagem de Deus hoje é única. Porque o Senhor confirma também nesta palavra. Você precisa viver as armas espirituais com constância na sua vida. Eu quero também colocar para você uma grande realidade. Há quanto tempo que o seu grupo de oração não vive o projeto Amigos de Deus? É exatamente isso que o Franklin falou, é exatamente isso que eu venho falar para você. Meu grupo de oração viveu isso online agora nesse mês de maio e junho, que foi uma grande bênção. Mas por quê? Não é apenas um projeto, é a sua vida enquanto cristão. Porque hoje eu posso te dizer, não é mais uma devoção opcional, um católico querer ou não querer rezar o terço. Se você é católico hoje, faça o seu compromisso de rezar o terço diariamente. Se você é católico, e a gente sabe que neste momento, muitos lugares já se pode ir à igreja, já se pode procurar a confissão, você não tem mais, você que é carismático, você não tem mais a opção de pensar se você vai se confessar ou não. Já chegou a hora, já passou tempo demais. Você precisa retornar para os sacramentos. Eu posso dizer que nesse ano de 2020, em todos os grupos de oração, lá em Barra de São João, Água Viva, o Senhor falava sempre de conversão e de senhorio de Jesus. Todos os querigmas foram voltados nisso, porque o Senhor tem pressa com a sua salvação. Você não pode mais perder tempo. Então, se você tem pessoas no seu grupo de oração que precisam viver os sacramentos, leve essa pessoa para procurar os sacramentos, para se confessar, orienta.
Se tem gente no seu grupo de oração que precisa do sacramento do matrimônio, orienta, faça a sua parte. Essa pessoa merece a salvação. Não dá para brincar de ser grupo de oração. É vida de santidade. É vida no Espírito Santo. E aí talvez você pense que isso seja, né, uma invenção da renovação carismática católica, né? Vida no Espírito Santo deve ser coisa que carismático inventou? Não, o catecismo da igreja já vai dizer isso. Deixa eu pegar aqui. A vocação do homem, a vida no Espírito, o número 1699. A vida no Espírito realiza a vocação do homem, constitui-se de caridade divina e de solidariedade humana. É concedida de graça como uma salvação. E é por isso que o Senhor nos exorta na palavra de hoje. Ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Eu quero perguntar a você sobre esse período que você está vivendo, nesse ano de 2020, sobre o seu ministério, sobre o seu grupo de oração, se ele cresceu, se eles cresceram, se sua vida de santidade, sua vida de oração cresceu, continuou na mesma ou diminuiu. Eu quero testemunhar para você essa realidade no meu grupo de oração e na minha família. Hoje minha família, graças a Deus, todos os dias rezamos o terço juntos. Meu grupo de oração não deixou de fazer nenhuma programação prevista no ano, mesmo sendo online. E como o Senhor tem sido rico em misericórdia para conosco, e nós conseguimos perceber como o Senhor nos chamou para ser próximos e amigos dele, porque Deus fala, e fala claramente, e Deus fala com detalhes. E eu quero que você perceba que você que é núcleo de grupo de oração, não pense que aquilo ali é um passatempo, é algo burocrático, administrativo, porque ali você precisa estar repleto das armas da luz para encontrar a profecia que o Senhor tem para o seu grupo de oração. O Senhor quer falar através de você para que aqueles que estão no seu grupo de oração, sejam servos, sejam assembleia, eles consigam também ser revestidos das armas de luz, eles também encontrem a salvação. Por isso não perca tempo, não brinque de ser carismático. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas situações que acontecem e que vão impedindo o trabalho de Deus na nossa vida, vai impedindo que a obra do Espírito Santo aconteça. Uma dessas coisas que o Senhor nos chama e nos exorta, que são obras das trevas, são as confissões mal feitas. E eu quero trazer esse pequeno detalhe, mas que é um detalhe que vai te custar a salvação, a sua condenação, ou a minha salvação, ou a minha condenação, que é quando nós, enquanto ministério da camisa, comunidade do pescoço torto, queremos passar de santos e vamos comungar sacrilegamente, não confessamos bem, omitimos pecados. E aí Santo Afonso Maria de Ligório, ele teve várias experiências. Numa delas ele conta sobre uma freira que cometeu um pecado da impureza. Ela foi desonesta, como se dizia na época, pecado da impureza. Comungou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sem confessar esse pecado, veio a falecer. 2 anjos apareceram para esse santo, levaram ele até a borda do caixão dessa freira. E lá, um dos anjos levantou a freira, o outro estava com uma âmbula para aguardar a Eucaristia. O primeiro anjo tocava na garganta, uma Eucaristia saía. Tocava novamente, saía a outra, mais uma vez saiu a outra. As 3 Eucaristias que ela comungou indignamente foram retiradas, colocadas na âmbula, os anjos subiram ao céu e logo em seguida um demônio veio, pegou aquela alma daquela freira e levou para o inferno. E depois Santo Afonso ainda narra que Santa Teresa d'Ávila
pôde contemplar as almas que caíam no inferno como uma tempestade de neve. E Jesus relatava para ela: minha filha, estes que estão aí são católicos como tu, comungavam, confessavam, e confessaram inclusive antes da morte, mas confessaram mal, e por isso estão indo para o inferno. Com certeza não é isso que o Senhor quer para nós. Ele não quer isso para mim, não quer isso para você, meu irmão, minha irmã. Mas é preciso viver a verdade em Deus, é preciso se revestir das armas da luz, é preciso se revestir do próprio Cristo. A vida no Espírito Santo que o Senhor nos propõe, que é a vocação do homem, ela precisa ser algo de inteiramente íntegro na nossa vida. A vida no Espírito Santo é uma condição de salvação para a sua vida, não é uma opção. Se você não é ainda de um grupo de oração e achava que isso era invenção de carismático, eu já provei para você que isso está no catecismo da igreja. É uma vocação do cristão, é uma vida relacional com a pessoa do Espírito Santo, uma vida de intimidade. Assim como você se relaciona com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua esposa, o Espírito Santo precisa estar se relacionando com você. E mais do que isso, precisa ser uma vida de relacionamento submisso ao Espírito Santo. É perguntar a Ele, ouvir dEle e obedecer a Ele. Porque se você não faz isso, você está perdendo a chance de se salvar. Vai dar ruim. É uma vida preenchida sempre mais e transbordante do Espírito, em que Ele nos domina. E nesta vida Ele nos impulsiona a sermos mensageiros da restauração de Deus. Eu pergunto a você que durante esse tempo tem conseguido pastorear irmãos do seu grupo de oração, conviver com a sua comunidade, ou até mesmo no seu local de trabalho. Quantas pessoas durante esse período já pediram oração para você, ou porque estão com depressão, ou porque estão doentes, ou porque perderam um ente querido, ou porque estão com medo? Muitas pessoas dependem do seu ministério, do seu serviço. Mas eu volto a dizer, meu irmão, minha irmã, temos atrapalhado a obra do Senhor. Todas as vezes que nós queremos viver a nossa vida como o mundo vive. O Senhor não quer isso para nós, não foi isso que Ele sonhou para nós. A vida no Espírito é uma vida de santidade. A palavra de Deus vai dizer em Atos dos Apóstolos que todos aqueles que não eram cristãos não ousavam ir até eles porque viam a santidade deles. Não conseguiam chegar próximo, admiravam, mas muitos falavam: isso não é para mim. E aqueles que realmente chegavam com a decisão acertada de: eu quero isso para a minha vida. E aí eu volto a perguntar: as pessoas que vão no seu grupo de oração, entram no seu grupo de oração e estão tomando a decisão de mudança de vida? Estão acontecendo as conversões? Estão acontecendo as libertações? Estão acontecendo a santificação de matrimônio daqueles que estão se chegando no grupo de oração? Os vícios estão sendo quebrados? Tudo isso vai ser fruto do seu grupo de oração e do seu ministério a partir da sua vida pessoal. E todos aqueles que são servos, todos aqueles que são coordenadores, precisam exercitar essa verdade pessoalmente, para que todos do seu grupo de oração sejam alcançados pela graça de Deus e por essa vida no Espírito Santo. O nosso tempo é um tempo que vamos viver o início das dores, estamos vivendo o início das dores. E quanto tempo nos resta? Quanto tempo aquela pessoa que frequenta o seu grupo de oração ainda tem de vida? Ela foi evangelizada o suficiente para que ela se encontre com Deus? Eu volto a dizer,
que o Senhor anunciou profecias à renovação e nos dá outras. E assim como um dia Moisés sonhou, desejou que o Espírito Santo fosse derramado em todo o ser, assim como Joel profetizou que os filhos e as filhas iriam profetizar, os anciãos terão sonhos, assim como Jeremias profetizou e viveu na carne aquilo que era a vontade de Deus para o povo. Hoje o Senhor também te convoca a desejar essa vida no Espírito, a desejar que a graça de Deus esteja atuando na sua vida, mas na vida de todos aqueles que o Senhor quer alcançar através de você, do seu grupo de oração. O Senhor deseja que a mensagem dele seja anunciada, que os corações sejam restaurados, que aconteçam no seu grupo de oração curas, milagres, prodígios e sinais, como no primeiro Pentecostes. Porque se o Senhor hoje derrama o seu Espírito sobre nós, se a renovação pode viver a colheita do Senhor, esses frutos precisam agora ser levados a seu termo. É preciso novamente comunicar, é preciso novamente resgatar, que você se comprometa com a obra de Deus. E eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a ir louvando a Deus por essa palavra que nós vivemos, a louvar a Deus porque Ele nos exorta a termos uma vida de conversão, a uma vida de santidade. Quero convidar você a ir louvando o Senhor, porque Ele é Pai que nos ama e nos exorta, não quer a nossa perdição. Vai também pedindo perdão a Deus por essas obras das trevas, meu irmão, por tudo aquilo que você fez até hoje, que em nome de Jesus, hoje, seja quebrado pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, toda a obra das trevas na sua vida, tudo aquilo que estava oculto, mas que hoje você vai, pelo Espírito Santo, tomar a decisão de se confessar e de se confessar bem. São Miguel Arcanjo, nós reivindicamos a sua presença, e Maria Santíssima, que esmague a cabeça da serpente, retire do meio de nós o demônio mudo que nos tenta e não nos deixa confessar bem os nossos pecados, para que vivamos a santidade como o Senhor nos exige, para que saiamos de todo o mundanismo, para que possamos permanecer vigilante no posto de sentinelas que o Senhor nos convoca, a guerrearmos e anunciarmos que o Senhor vem, para que a glória do Senhor se manifeste e um novo Pentecostes aconteça no mundo. Este é o tempo da conversão. Vem Espírito Santo para fortalecer os seus sentinelas. Vem Espírito Santo para curar e libertar. Vem Espírito Santo para que as profecias do Senhor se cumpram em toda a diocese de Nova Friburgo. Que a renovação carismática de Nova Friburgo seja verdadeiramente íntegra. E o Senhor agora me dá uma visão. Quem são estes com palmas nas mãos e com vestes brancas? Esses são aqueles que lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. É esse o desejo do Senhor para a sua vida. Se levanta a renovação. Se você está agora em casa, se levante, porque o sentinela precisa estar atento, precisa estar de pé. Vai entregando a sua vida ao Espírito Santo e vai pedindo a Ele que venha te dar essa vida nova.
Houver a Deus que todo o seu povo profetizasse, e que o Senhor lhe desse a conhecer do seu Espírito. Acontecerá naqueles dias, a promessa se cumprirá. Derramarei o meu Espírito sobre todo ser. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Renovarei os anciãos, aos jovens darei visões, e aos escravos a liberdade para anunciar aos prisioneiros e exilados a redenção. Que proclamem a palavra do Senhor e se encham do poder do seu Espírito para cuidar do povo seu e levar consolação. Que estes sejam os mensageiros da restauração. Para Deus, porque o Senhor te chama para uma obra nova, uma obra que vai te exigir santidade e conversão. Nada tenho a temer, pois a tua verdade irá prevalecer. Tu me sustentas com prodígios e sinais, eu te sirvo, pois é a minha vocação. Me falas do teu desejo, revelas o teu querer, anunciar-te é a missão do meu viver. Para teus filhos levarei a libertação. Que proclamem a palavra do Senhor e se encham do poder do seu Espírito para cuidar do povo seu e levar consolação. Que estes sejam os mensageiros da restauração. Da restauração. Assuma seu posto de sentinela. O Senhor te deseja vigilante. O Senhor quer você esperando o sol. O sol vem, o Senhor vai voltar. O Senhor deseja você de pé. Sou chamado a ser sentinela do teu povo para o proteger. Convocarei todos os teus filhos para a conversão. Declararei a vida nova em santidade. Renovarei a esperança e curarei os corações.
nações, prepararei um povo santo para entoar um novo canto em louvor da tua glória. Glória, proclama que proclamem a palavra do Senhor e se encham do poder do seu Espírito para cuidar do povo seu e levar consolação. Que você seja um mensageiro, proclama para a sua vida que eu seja um mensageiro, sentinela de Deus, que estes sejam os mensageiros da restauração. Da restauração. Seja o mensageiro da restauração do Senhor. Amém, meu irmão.